Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ponte do Eu, o ponto de encontro das pessoas que querem melhorar a cada dia. Eu sou a Marina Siqueira. E eu sou Giovanni Almeida. E nesse vídeo falaremos sobre saúde mental em tempos de quarentena. Para quem não sabe, há algumas semanas atrás fizemos uma postagem no nosso Instagram sobre bons hábitos que ajudam na manutenção da saúde mental e também na qualidade de vida nesses tempos de isolamento. Tudo isso por causa do coronavírus. E o objetivo desse vídeo é expor esses hábitos aqui no YouTube, pois uma das nossas seguidoras do Instagram nos pediu para irmos além da postagem e, portanto, fazer um vídeo. Então, aqui está. Aproveita. Gente, esse momento é um momento de muita dificuldade para muitas pessoas. Muita gente tá aí passando por momentos difíceis, né? Pensando como que vai ser depois. O durante tá complicado também. Então a gente resolveu trazer esses pontos novamente, os pontos que a gente passou lá no Instagram para o pessoal, para os nossos seguidores, e trazer aqui para os inscritos do YouTube também, tá? A gente vai explicar cada ponto, assim como a Ana pediu, e deixar tudo bem esclarecido para todo mundo. Eu não falei o nome dela porque eu realmente não sei o nome completo, mas eu já devo até ter adicionado o nome dela aqui na tela, tá bom? Esse vídeo nós vamos falar de uma forma bem amigável aqui sobre alguns hábitos, algumas formas de se viver durante esse período de isolamento, tá? Então, vamos lá? Vamos. Gente, uma coisa que eu acho que é importante falar antes de começar a passar todos esses hábitos para vocês é o seguinte: não se cobrem tanto. Vão ter dias que vai ser difícil. Vai ser difícil cumprir com tudo isso, vai ser difícil às vezes até trocar de roupa, né? Porque a gente sabe que existem muitas pessoas que têm transtornos psicológicos e que na quarentena eles podem ficar mais exacerbados ainda, tá? Então, não comparem o progresso de vocês com o progresso de outras pessoas, tudo bem? E outra coisa também, eu acho muito importante a gente falar, é que isso não é um tutorial para vocês seguirem durante essa quarentena. Cada um tem o próprio estilo de vida, cada um faz o que quiser da própria vida. Essas aqui são dicas, são bons hábitos que, na nossa opinião, facilita a convivência com as pessoas durante a quarentena e ajuda a gente a dar uma organizada na nossa vida diária, porque quando a gente sai da rotina, as coisas mudam bastante. Muita coisa acontece quando a gente sai da rotina. Principalmente quando a gente sai da rotina sob pressão, né? Pois é. Porque a situação tá complicada mesmo, né? A gente não sabe muito bem quando vai acabar. A gente tá, de alguma maneira, vivendo aí um luto. A gente não sabe exatamente quando isso vai acabar, a gente tá no vácuo. Sim, não é exatamente uma situação de férias. Muitas pessoas até foram obrigadas a tirar férias. Mas é um contexto bem diferente, né? A pessoa tem que ficar dentro de casa, pelo menos se ela estiver comprometida mesmo em sair só para fazer algumas coisas básicas, o isolamento se torna, assim, praticamente em tempo integral. A pessoa fica presa dentro de casa, né? Uhum. Alguns estudos dizem até que o isolamento, estar em isolamento por muito tempo, pode levar o cérebro a pensar que você está entrando aí em depressão. Então isso é muito complicado, né? Sim. É muito difícil. Bom, vamos falar os pontos então? Vamos. A gente separou alguns tópicos aqui e a gente vai batendo um papo, vai conversando sobre isso de uma forma bem descontraída. Se vocês fazem coisas assim, podem deixar aí nos comentários, comentem com a gente, porque a gente quer saber como vocês estão passando por essa quarentena. Bom, gente, a primeira coisa que a gente colocou aqui como importante para se fazer na quarentena é a questão de dormir e se alimentar bem. Por quê? Bom, nós temos um vírus aí circulando, né? Então nós precisamos estar com a imunidade em dia. Dormir e se alimentar bem são fatores que vão te ajudar a permanecer saudável. Sem contar que quando a gente sai da rotina, tudo fica muito diferente. A gente acaba comendo demais, bebendo demais, dormindo demais. Dormindo demais. E aí a gente
perde um pouco a noção das coisas. Eu tô meio que comendo demais e dormindo de menos. Eu tô comendo demais. Já engordei 2 quilos. Mas enfim. Mas assim, a gente sai da rotina, os hábitos mudam mesmo. Eu particularmente comecei a comer muito mais e eu também passei a dormir muito menos. Por fatores externos, eu estou tentando me adaptar agora com tampão de ouvido e tudo, por causa dos vizinhos. Mas mudou, porque não só o meu hábito mudou, mas o hábito das pessoas que me rodeiam, o hábito das pessoas que me cercam também foi bem alterado. E tem gente que não está sabendo lidar muito bem com isso daí, né? É verdade. E assim, de uma certa forma, a gente precisa manter essa rotina para que quando a gente volte a trabalhar, volte a estudar, não fique tão difícil voltar, não fique tão difícil se organizar novamente na rotina que você tinha, né? Porque às vezes, agora eu durmo 3 horas da manhã e acordo meio-dia. Como é que vai ser quando você voltar, né? A gente não sabe muito bem como que vai ser, se a gente em maio já vai estar liberado tudo de novo, ou se não, se vai demorar mais. Então, assim, a gente tem que se cuidar. Né? Eu lembrei agora daquela criançada que estuda de manhã e durante o período de férias dorme bem tarde, acorda tarde. E aí, mora longe, quando volta, não dá nem aquele espaçamento de tempo naquela semana anterior, né? Tem gente que recomenda que na semana anterior à volta às aulas as pessoas comecem a regular o horário direitinho para não passar tanto perrengue na hora de acordar e fazer as atividades diárias, né? E um ciclo de sono bem feito, ele é muito importante para o nosso organismo. É importante demais. Principalmente pela questão da imunidade que a Marina citou anteriormente. Então, se a gente estiver se alimentando mal e dormindo mal, o nosso corpo reage a isso daí, né? A gente não vai ficar tão saudável. E aí, gente, praticar exercícios, que é o outro ponto, é muito importante também, porque vai manter o seu corpo saudável. Porque o que acontece? Como eu disse, eu engordei 2 quilos na quarentena. Por quê? Porque eu tô sedentária, eu não tô andando pra lado nenhum, eu não tô fazendo nada. Eu fico em casa, né? Às vezes um atendimento, uma coisa ou outra, mas a gente fica em casa na grande parte do tempo. E tudo é muito perto, pelo menos aqui em Juiz de Fora, é tudo muito perto. Então a gente não anda muito, a gente não pratica exercício, pra falar, né? E ainda mais na quarentena. Então, assim, praticar exercício também vai ajudar a manter o corpo saudável, né? A liberar hormônios, isso é muito importante. Não só o corpo saudável, mas a mente também fica muito mais saudável quando você pratica isso. Porque, por exemplo, você não está fazendo tantas coisas, tantas atividades, mas você, de uma certa forma, vai sentir que está produzindo. O seu corpo vai estar mais cansado, você vai ter hábitos alimentares por conta do exercício que vão ser um pouco mais saudáveis ou que pelo menos vão estar ali dentro dos horários mais regulados. Então, assim, de uma certa forma, os exercícios eles vão te ajudando também a regular tanto o sono quanto a alimentação. Ok, agora vamos falar sobre a parte da organização da nossa vida diária, gente. Isso daí é uma das coisas. Quer dizer, todos esses hábitos que nós estamos falando fazem parte da organização da vida diária. Mas agora eu estou falando literalmente de organização das coisas que nos cercam. A nossa casa, o nosso quarto, arrumar a nossa cama, limpar a casa. Isso daí, na minha opinião, é o básico que o ser humano deve fazer para viver num ambiente saudável. E muita gente nesse tempo de quarentena está ficando relaxada, está deixando de fazer esse tipo de coisa, né? Acorda, não arruma a cama, deixa tudo jogado. Então, isso acaba deixando o ambiente desorganizado. E outra, a desorganização do ambiente, na verdade, melhor falando, a forma que o nosso ambiente externo está organizado reflete a nossa organização interna. Então, muitas vezes, quando o nosso quarto está uma bagunça, a nossa casa está suja, está desorganizada, isso é reflexo da nossa vida interna, do nosso interior. Quem nunca passou por um processo de mudança e de repente, ou então às vezes está um pouco estressado, vamos pôr assim, e saiu limpando tudo. É para poder organizar-se mentalmente também, organizar o seu interior. Quando você organiza o exterior, o seu interior entende, digamos assim, né, que as coisas estão mais organizadas, que você está mais saudável mentalmente. É isso aí. E assim, gente,
criar uma rotina é muito importante, porque você tinha uma rotina antes da quarentena, não tinha? E isso te mantinha produzindo durante o dia, te mantinha fazendo alguma coisa, se sentindo útil, né? Então, quando você entra em quarentena e você não mantém uma rotina, que pode ser diferente, você não precisa necessariamente acordar 7 horas da manhã e, sei lá, passear com o cachorro, fazer alguma coisa. Você não precisa fazer isso. Você pode modificar a sua rotina, mas é muito importante que você a tenha, né, João? Sim, assim, não entendam que é porque muita gente associa essa criação de rotina com algo até militarizado. Não é isso que a gente está falando. É realmente criar uma forma de seguir durante esses dias. De manhã eu arrumo minha casa, acordo, escovo os dentes, tomo um banho, vou ler alguma coisa, faço meu trabalho aqui em casa, quem está podendo trabalhar em casa, né? É esse tipo de rotina que a gente está falando. Não é acordar com uma corneta, fazer exercício tal hora. Não, cada um organiza da forma como pode, da forma como quer, né? Porque eu até falei isso com a Marina esses dias, a gente estava brincando. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, muita gente com essa ideia de criar uma rotina e tentar manter uma rotina extremamente rigorosa pode acabar ficando extremamente ansiosa, ficar descontente por não estar conseguindo cumprir os prazos. Estressado, se sentindo culpado. Nossa Senhora, com certeza. Então, muitas coisas vão acontecendo. A gente não está falando para criar nada militarizado. É uma organização da vida diária mesmo. E é o que der para fazer, gente. E outra coisa que eu acho muito importante é você também escrever a sua rotina, porque aí você tem noção do que você vai fazer, né? Você não fica perdido pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Hoje não tem nada para fazer, e às vezes até tem, mas você esquece, né? E assim, agora é um momento pra gente se adaptar, né? Pra gente flexibilizar e encontrar novas saídas, outras alternativas mesmo, para passar por esse tempo difícil. Sim. Vamos para qual tópico agora? Esse aqui é legal. Desenvolver habilidades novas. Isso é bacana. Isso, gente, é muito... Opa, tremei. Batemos aqui na mesa. Isso, gente, é muito interessante. Por quê? Não significa que você tem que aprender 5 idiomas, nem nada, assim, muito exorbitante. Você pode, sei lá, fazer receitas novas, ver vídeos na internet sobre alguma coisa que você tem interesse e quer saber mais. Então, assim, não tem uma regra. Voltamos aqui, pessoal. Tivemos um problema técnico. Eu não sei o que aconteceu. Parece que nosso vídeo estava sendo gravado, mas acabamos sendo um problema. A gente gravou uns 20 minutos de vídeo e a gente ficou com uns 10 minutos só, mais ou menos. Então, vamos tentar retomar da parte, né? Vamos falar novamente. E a gente tinha parado na parte sobre... habilidades novas. Isso. O vídeo cortou mais ou menos nessa parte. Por que não desenvolver habilidades novas nesses tempos de quarentena? A gente não estava falando de nada exorbitante, tentar aprender 5 idiomas ou, sei lá, aprender a tocar um instrumento durante esse tempo de forma muito rápida, nem nada disso. Claro que não. Às vezes assistir algum documentário, aprender um pouco mais sobre algo que você gostaria de saber, aproveitar esse tempo aí pra ver coisas novas, fazer uma receita que você nunca tinha feito, aprender a usar um determinado instrumento, enfim. Focar em coisas possíveis. E fazer aquilo que te agrada, né? Isso é muito importante, fazer coisas que você gosta. Isso vai te ajudar também a passar por esse momento de uma maneira mais tranquila, mais confortável para você, né? Não é porque a gente está em quarentena que tudo precisa ser horrível, que a gente precisa ficar o tempo todo focado no coronavírus, que a gente precisa ficar com o nosso pensamento todo voltado para isso, né? A gente pode fazer outras coisas, fazer coisas prazerosas, lembrando sempre do que o Giovanni disse, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, assim, tendo aí algum cuidado, né? Tendo equilíbrio. Agora eu tô pensando o seguinte, eu não sei o que eu falei na parte que cortou, não tô conseguindo saber o que eu falei até cortar. Mas a quarentena não precisa ser uma penitência. A gente sabe que vai ser difícil, que vão ter dias difíceis e que a gente também não tem muita noção do que vai acontecer depois. Mas evitar
né, pensar muito nisso, evitar ficar pensando no que pode acontecer, porque a gente não tem controle sobre isso está escapando das nossas mãos. Sim, pessoal. Agora vamos para qual tópico? Para de bagunçar. Desculpa, bati na mesa de novo, gente. Evitar a sobrecarga de informações e também se informar através de fontes seguras. Exatamente. Bom, isso é muito importante, porque a gente liga a televisão às 6 horas da manhã, desliga meia-noite, a gente só ouve coronavírus. Tem uma novelinha ou outra, tem um entretenimento ou outro, mas assim, gente, a novela que a gente está vendo de 10 horas da noite, a gente já lembra que ela está passando porque teve que ser interrompida a anterior por causa do coronavírus. Então, assim, é o tempo todo isso ronda a gente o tempo todo. A gente ouve mortes e notícias do mundo inteiro o tempo todo na nossa cabeça. E assim, é importante a gente se informar, é importante a gente estar atento ao que está acontecendo na nossa cidade. Por exemplo, aqui em Juiz de Fora, a partir de agora, máscara é obrigatório. A gente tem que estar atento a isso, né? Isso é muito importante da gente saber. Mas a gente não precisa, por exemplo... Minha tá até aqui. A gente não precisa, por exemplo, ficar pensando nisso o tempo todo, vendo só isso. Imagina se a gente só tivesse o mesmo pensamento todos os dias. Que horror que não ia ser. A gente não pode só focar em uma coisa só. A gente tem que abrir a nossa mente para ver outras coisas, para fazer outras coisas, conversar de outras coisas. E é muito chato também, né, gente? Vamos falar a verdade. Aquela pessoa que fica falando de coronavírus o tempo todo no seu ouvido. Nós não podemos parar de viver. A gente não pode se acovardar diante da vida por causa dessa epidemia. A gente não está falando que isso não é grave. É muito grave, sim. Muitas pessoas estão morrendo. Só que quando a pessoa só tem acesso a esse tipo de informação e ela fica nessa neurose toda hora recebendo esse tipo de informação e não acessa nada além disso, aí está o problema. Porque deixa de ser um negócio saudável. Ela não faz isso só para se informar. Ela faz porque já está com... Pensamentos obsessivos. Já virou um pensamento invasivo, um medo muito grande. E aí, gente, daí pra pior, né? Sem contar as fake news, né, gente? Sim, as notícias falsas, falsa que tem aí. Então, assim, vamos dosar, né? É importante a gente se informar? Mas também na dose certa. Sim, okay? E saber de onde beber, né? E outra coisa, quando você perceber que a situação está passando dos limites, que você está sendo muito afetado por essa questão, por causa da quarentena e tudo mais, procure ajuda profissional, tá? Para você conseguir manter a clareza, para você ter os seus pensamentos bem cuidados e bem organizados, para você evitar essa sobrecarga de informações. Existem vários profissionais agora que estão fazendo atendimento online. E assim, as pessoas precisam se adaptar, né, ao mercado. Tem muitos profissionais agora que estão fazendo atendimentos a preços simbólicos, estão fazendo atendimentos de graça via internet, médicos, psicólogos, tem muita gente colaborando durante esse período. Porque a gente sabe que, poxa, acho que para mim, principalmente as pessoas ansiosas devem estar sentindo muita dificuldade. Pelo menos é a minha visão. Quem tem ansiedade nesse momento... A situação tá feia. E eu digo assim, ansiedade mesmo, não é aquela ansiedade, ansiedadezinha normal, porque a ansiedade é normal até determinado ponto. Estou falando aquela ansiedade a nível patológico. Transtorno. Isso, tem muita gente que deve estar muito angustiada, passando por uma situação muito difícil. Então não tenham medo de procurar um profissional, não tenham medo de indicar para um amigo, para um familiar que esteja passando por uma situação difícil. Porque às vezes a própria pessoa não percebe, né? Às vezes a própria pessoa não reconhece que ela está passando por um momento de crise. E aí outra pessoa precisa intervir, precisa ajudar essa pessoa. Exatamente. E gente, assim, são muitos profissionais, tá? Que estão fazendo atendimento online, porque com essa situação é necessário. Infelizmente, eu, por exemplo, eu prefiro o atendimento presencial, mas eu também estou fazendo online. A gente tem que fazer algum acolhimento para os pacientes. Tem paciente que não pode ficar muito tempo sem terapia. A gente tem que se adaptar. Verdade. E é isso. Então, acho que é isso, pessoal. Falamos aqui sobre esses tópicos. Nós acreditamos que isso daqui não é um tutorial para vocês seguirem na vida de vocês,
mas acho que vai dar uma ajudada para muita gente. Isso dá uma ajuda para muita gente que está precisando de uma orientação, não está sabendo muito bem como agir. Nós falamos sobre hábitos saudáveis aqui, sobre criar uma rotina, esse tipo de coisa. Eu acho que esse vídeo só tem a acrescentar para as pessoas que estão passando por dificuldades. E é o mínimo também, Sim, né? eu acho que é o mínimo necessário. Se vocês conhecem pessoas que estão se sentindo mal, estão tendo dificuldades, enviem esse vídeo para essas pessoas, tá bom? E se vocês gostaram do nosso vídeo, comentem aqui. Se vocês têm sugestões até de temas, se vocês têm dúvidas, sugestões de temas, podem deixar aqui nos comentários, que a gente pode responder esses temas nos FAQs. Se vocês não quiserem que a gente fale o nome de vocês, torne isso público, pode mandar na nossa página do Instagram e pede, olha, eu não quero que divulguem o meu nome, tá bom? E a gente faz tudo de forma sigilosa, respeitando a imagem de cada um, tá bom? Então, eu acho que é isso, né, Marina? Assim. Então, até quarta-feira que vem, tá? Quer dizer, até essa quarta-feira. E fiquem bem, pessoal. Até lá!